Hoje trago-vos a opinião do livro The Hate You Give, de Angie Thomas. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje, nesta semana de leituras sobre temas reais, eu trago-vos a opinião do livro The Hate You Give, que foi um livro que saiu há bem pouco tempo e que já gerou alguma onda aqui no Booktube, não só nacional, mas também internacional, principalmente internacional e principalmente também nos Estados Unidos, que é de onde é este livro. E eu não podia deixar de incluir nesta semana de temas reais, porque ele aborda o racismo e principalmente aquilo que tem acontecido neste momento nos Estados Unidos na violência contra os negros. Por isso, hoje eu trago-vos esta opinião e eu espero que vocês gostem, porque ele vai ser lançado muito brevemente, ou já foi lançado quando este vídeo sair. Portanto, este livro vai chegar também aqui às livrarias portuguesas e eu espero que vocês leiam e que também entrem neste mundo do The Hate You Give. The Hate You Give conta-nos então a história da Star. Star é uma menina que anda no secundário, no high school, e que é negra e que vive com a sua família num bairro que não é muito, como é que eu ia dizer, é um bairro onde vivem maioritariamente famílias negras e onde acontece algum tipo de violência, tráfico de droga, entre outras coisas. Não é assim um bairro mais aconselhável para se viver, mas é o bairro onde os pais dela nasceram e portanto é lá que o pai dela quer que eles continuem a viver. A mãe, para que os filhos pudessem ter algum tipo de objetivos e uma vida melhor, coloca-os então num colégio onde andam maioritariamente brancos, fora desse bairro, já na cidade, e onde eles sentem-se um bocadinho postos de parte, visto de serem quase as únicas pessoas de cor a estudarem nessa escola, mas no entanto ela também se sente muito bem porque foi lá que encontrou também o namorado e as amigas e também vive uma espécie de vida alternativa, uma outra vida onde ela consegue ser aquilo que no Garden Heights, que é o bairro dela, ela não consegue ser. Um dia ela é convidada então pelas amigas do bairro para ir a uma festa que está a acontecer lá e acaba que existe um tiro nessa festa, eles acabam por ter que fugir porque aparece a polícia e ela então acaba por ir de boleia com um amigo de infância que ela já não falava há muito tempo, por circunstâncias da vida, e ela acaba então por ir com esse amigo de infância no carro e eles acabam por encostar numa rua, não muito movimentada, e para conversar, porque como eles já não se viam há tanto tempo, decidem conversar e ver se está tudo bem, etc, etc. O que acontece é que a polícia acaba por chegar a essa rua, abordá-los, perceber o que é que eles estão ali a fazer, e o polícia acaba por pedir para o rapaz sair do carro, e quando o rapaz vira-se para trás para perguntar à Star se ela está bem, o polícia acaba por assassiná-lo. A história vai se desenvolver a partir daí. A Star é a única testemunha, o polícia acaba por ser um pouco ilibado por ser polícia, o rapaz que é assassinado acaba por ser o culpado porque é traficante de droga e todos esses problemas que nós temos assistido neste momento nos Estados Unidos são retratados então neste livro. Não só a violência gratuita contra os negros, mas também a forma como todos os polícias se safam um bocadinho dessa violência que exercem, independentemente se a pessoa está ou não a cometer efetivamente o crime ou se a pessoa é inocente, um pouco como na altura dos anos 60, se eu não estou em erro, quando a polícia também exercia muita violência sobre os negros. Neste momento a polícia está a voltar a exercer muita violência sobre os negros nos Estados Unidos. Para mais quando agora começam a surgir algumas manifestações sobre a supremacia branca, etc, etc. Este é um livro importante, eu acho que este é um livro muito importante. Este é um livro YA, escrito e dirigido para um público jovem e é um livro que efetivamente trabalha muito os gatilhos daquilo que se está a passar nos dias de hoje, para os jovens e para que os jovens entendam e para que os jovens percebam muito daquilo que se está a passar. Não sei se é o melhor livro que fala sobre este tipo de assuntos, nem sempre foi o melhor livro a conduzir estes assuntos, mas acho que é um livro importante para as faixas etárias para a qual ele é destinado, que são os jovens de hoje, e portanto acho que sim, acho que é um livro importante e acho que é um livro que tem de ser lido, apesar de não ser o melhor livro sobre o tema. É um livro que se foca muito nas problemáticas existenciais da protagonista, ele aborda muito bem não só a questão do tráfico, mas também a questão racial, não só de brancos contra negros ou negros contra brancos, mas mesmo dentro do bairro, as problemáticas que existiam entre gangues rivais, entre os problemas que existem entre cada grupo e, portanto, o facto de eles quererem uma vida melhor já faz com que eles sejam um bocadinho outsiders. Portanto,
O livro aborda questões muito interessantes, no entanto, nem sempre o livro soube as abordar da forma que eu estava à espera que eles abordassem, principalmente em relação à protagonista. É certo que é um bocadinho revoltante ver o polícia a desenvencilhar-se, não é, da situação em que estava. No entanto, eu acho que, não sei, já deveria ser um pouco normal nos dias de hoje, essas questões já seriam um bocadinho, bem, isto já vai acontecer, nós sabemos que isto vai acontecer, portanto não vamos estar aqui a lamorear-nos, vamos sim tentar com que as coisas se resolvam. Eu acho que o livro acabou por ir bater um bocadinho ao ponto que eu não estava à espera. A escrita da autora é uma escrita super fluida, vocês leem o livro muito rapidamente, eu acabei por demorar mais porque meti umas leituras no meio, tenho sempre essa mania. Mas, no entanto, é uma leitura super fluida, eu acho que é muito boa para os jovens. Não sei se todos os adultos que o irão ler vão, lá está como eu, adorar este livro. O que me incomodou neste livro e o que acabou por me incomodar neste livro foi, sem sombra de dúvidas, o enredo e a forma como a autora acabou por levar o enredo. A autora começa de uma forma muito interessante, com a morte do amigo e com o seu desenvolvimento, com o processo judicial que se começa a desenvolver e as coisas pelas quais a Star tem que passar, que não são fáceis e que nem sempre são entendidas. É lógico que ela viu um dos amigos morrer, um dos amigos de infância morrer à sua frente, é pela segunda vez que ela vê um amigo morrer à frente dela e ela acaba então por se ver envolvida nesta nova questão que é os polícias brancos contra as pessoas negras e acaba por se ver nesta situação em que o polícia acaba sempre por ser alibado e a pessoa é que é culpada, a pessoa que morre, apesar da pessoa que morre não ter culpa nenhuma. O que eu acho que a autora aqui fez de mal foi o facto de não ter tornado a história um bocadinho mais interessante. Acabou por tornar a história muito leve nesse aspecto, não aprofundou muito esse aspecto. Eu gostava de ter visto mais ação envolvendo não só a parte dos polícias, como a parte da comunidade branca, mas também a parte da comunidade negra. Existe ali um bocadinho de problemática com a comunidade negra, no entanto eu gostava que isso tivesse ido mesmo mais a fundo, porque na realidade as coisas teriam ido muito mais a fundo. Achei que acabou por ser levado um bocadinho ao de leve todas as questões que foram abordadas no livro e eu gostava que tivessem sido um bocadinho mais abordadas ao invés de outras questões como o relacionamento dela ou etc, que não veio ao caso, que apesar de não terem sido clichês, foram um bocadinho exploradas mais no sentido que eu não adorei de todo. No entanto, como eu já disse, é um livro que eu recomendo muito, é um livro que eu acho que deve ser lido não só pelas camadas jovens, mas também pelas camadas mais velhas, apesar de que eu acho que as camadas mais jovens vão gostar mais do que as camadas mais velhas. No entanto, eu acho que é um livro que deve ser lido, traz temáticas muito atuais, temáticas que devem ser faladas, que devem ser abordadas, porque realmente este tipo de violência gratuita não deve existir e não pode existir em pleno século XXI. Acho que há questões muito mais importantes e questões muito mais interessantes a serem discutidas nos dias de hoje do que esta. Eu acho que temos mesmo que ultrapassar este tipo de questões, porque realmente nós humanos não podemos pensar nem viver assim. Portanto, eu acho que é um livro que tem que ser falado e abordado também para começar a desmistificar estas questões nas camadas mais jovens. Este livro já teve os seus direitos vendidos para um filme, portanto, não sei em que fase é que esse filme estará, se já estará em fase de começar em andamento, mas espero que cumpram a promessa e que o tornem em filme, que eu estou bastante curiosa para ver o que é que fizeram com ele. Por isso, fica aqui a minha dica, espero que vocês tenham gostado de saber qual é a minha opinião sobre este livro que vai ser lançado muito brevemente, ou já foi, em Portugal. Se ficaram curiosos, não fiquem à espera e vão comprar o livro e leiam, que eu acho que vale muito a pena. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!